Olá pessoal, aqui é o professor Bruno. Sejam todos bem-vindos a uma aula de história que o tema vai ser a Era Napoleônica. Espero que todos estejam bem e vamos acompanhar então sobre esse personagem icônico, muito famoso e influente da história mundial, que é o Napoleão Bonaparte. Você já deve ter ouvido falar um pouco dele antes, quando estudávamos sobre Revolução Francesa, né? Então você ouviu falar, né, sobre o golpe do 18 de Brumário. Então vamos dar uma recapitulada e também avançar para as partes novas desse personagem, Napoleão Bonaparte. Vamos lá. Primeira parte. Napoleão Bonaparte ele nasce numa ilha. Napoleão Bonaparte foi boa essa, né? No, God! No, God, please, no! 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 Só que não, né? Então, Napoleão Bonaparte, ele nasce na ilha da Córcega. Tá? Você tem essa ilha lá no mar Mediterrâneo. Você pode ver aí no mapa que eu destaquei à esquerda e ampliei à direita. E você vê que ela fica próxima da botinha lá da Itália, da Península Itálica, né? Embaixo ali da Córcega, você tem ali a Sardenha, né? Então você tem essa ilha aí circulada. Essa ilha ela pertencia antes à Itália e ela vai ser adquirida então pela França. Então, o primeiro ponto, Napoleão Bonaparte nasce italiana, tá? Ele vem de uma família italiana, tanto que originalmente o nome dele era Napoleone de Bonaparte, uma sonoridade italiana, não francesa, né? Tanto que para o resto da vida dele, principalmente quando mais novo, ele era motivo de chacota entre os seus coleguinhas franceses por ele ter um sotaque muito forte lá da Córcega, né? Então ele carregava um sotaque corso, né? Onde ele falava de maneira diferenciada e os coleguinhas franceses tiravam sarro do pobre Napoleão Bonaparte, faziam bullying com ele. Então você tem esse lugar horrível aí onde ele nasceu, né? Uma ilha muito rochosa, muito montanhosa, você vê que cenário medonho, né? Só que não, muito bonito, né? E aí você tem os pais dele, os pais de Napoleão Bonaparte, o Carlos Maria Bonaparte, que era advogado, e a sua esposa, mãe de Napoleão Bonaparte, a Maria Letícia. E aí uma imagem, né, representando Napoleão e o período da vida dele, 1769 até 1821. O Napoleão Bonaparte ele vai conseguir o, o status de general, ele vai conseguir o cargo de general aos 24 anos, ele vai ter uma ascensão militar astronômica, ele vai crescendo, ele sai da Córcega, o pai dele vai conseguir um emprego lá na França, tá? Então com isso a família vai ter possibilidades, o Napoleão vai entrar numa escola militar, vai ser muito bom na matemática, também ele é muito bom em geografia e história. Tá? Então você tem uma pessoa aí que vai ser muito hábil nessas áreas e termina sendo útil quando ele se torna um militar. Ele vai se destacar diante de todos os outros. Então você tem ali o Napoleão já adulto, né? Ele vai estar durante aquele período da Revolução Francesa e você deve lembrar que durante a Revolução Francesa você tinha povos vizinhos, reinos vizinhos tentando invadir a França, tentando acabar com a Revolução Francesa, muitos deles com medo, né, de que aquela revolução também acontecesse nos seus territórios, e outros aproveitando a fragilidade ali da França revolucionária. E o Napoleão Bonaparte luta contra a segunda coligação, né, para tentar parar, que tentava impedir a revolução na França. Ele também vai lutar num levante realista, né, a favor do rei, em 1795. Ele também vai lutar lá na Itália, em 1797. Ele vai fazer a famosa campanha no Egito, ali em 1798, até ali o final da Revolução Francesa, 1799. Então você percebe que Napoleão Bonaparte vive o período da Revolução Francesa, os últimos anos da Revolução Francesa. Lembrando também que a Revolução Francesa estava em 1799, completando 10 anos, e ela ia ser encerrada. As pessoas não acreditavam mais na Revolução Francesa, né? Aqueles ideais todos que ela construiu, muitas pessoas já não consideravam, achavam que ela tinha se desvirtuado. E você tem aqui na campanha do Egito o objetivo que eu destaquei, que era que a França queria atacar a Inglaterra. De que forma? Cortando os suprimentos, cortando o acesso da Inglaterra lá no Egito com o Oriente,
com o Oriente Médio, com a Índia, tá? Então essa campanha francesa do Napoleão lá no Egito. O Napoleão ele vai contar com o apoio da burguesia, tá? A burguesia também, militares e camponeses, começam a olhar para o Napoleão e falar assim: olha, esse cara eu respeito. Diferente lá do governo que estava na França na época, que era o diretório corrupto, muitas pessoas começam a ver com esperança o general Napoleão Bonaparte. Aquele herói que vai se sacrificar, que luta no campo de batalha. As pessoas começam a ter um olhar muito positivo para o Napoleão Bonaparte. E ele vai se aproveitar disso. Como eu comentei com vocês, 10 anos de Revolução Francesa e as pessoas não aguentavam mais, muitas não estavam satisfeitas com os rumos, principalmente depois do período dos jacobinos, né? Do período do terror. E aí você tem a entrada lá depois dos girondinos, corrupção, e aí as pessoas começam a criticar a Revolução e olhar para o Napoleão com esperança. E aí você tem o golpe que vai ser dado para o Napoleão, né? Ele vai liderar com outros, mas ele é o nome destacado, que é o golpe do 18 de Brumário, que acontece no calendário 9 de novembro de 1799 e no calendário revolucionário na data de 18 de Brumário. Você pode ver uma imagem aqui representando Napoleão na campanha da Itália. Aqui na campanha do Egito, Napoleão com camelos, né? Uma característica do deserto ali, né? E aqui, olha, o Napoleão acompanhando a abertura de um sarcófago lá no Egito. Vai ser muito importante porque o Napoleão não leva apenas soldados para a campanha do Egito. Ele vai levar arqueólogos, ele vai levar pesquisadores, ele vai levar pessoas que vão trazer novidades do Egito, daquele mundo antigo, esquecido. Ele termina dando um pontapé muito importante para a arqueologia, tá? Por isso que você vai encontrar muitos artefatos do Egito lá na França. Muitos deles vieram com essa campanha napoleônica. E olha uma das frases que ele vai falar, que vai ficar muito famosa, né? Soldados, pensem do alto dessas pirâmides que 40 séculos vos contemplam. Então você tem, apesar de eu não ter colocado uma pirâmide, aí ter colocado a esfinge, né? Mas você tem o Napoleão lá reconhecendo o passado histórico do Egito. Ele vai ser um entusiasta, né? Olha, o que aconteceu aqui? Vamos pesquisar, vamos procurar. E ele vai levar pessoas que vão trazer novidades, que vão ajudar no campo da arqueologia. E aí a imagem mostrando o golpe de 18 de Brumário, onde o Napoleão coloca um ponto final. Se você esqueceu, o golpe de 18 de Brumário acaba com a Revolução Francesa. E aí estão os 3 cônsules que governam a França. Napoleão no meio, e você tem do lado dele o Jean-Jacques Regis e do outro lado Charles-François Le Bon, né? Junto com Napoleão, esses 3 governam a França pós-Revolução Francesa, pós o golpe de 18 de Brumário. Esse período vai ser chamado de consulado. Tá? Durante esse período, a ideia do consulado era que a França ia se reorganizar depois dos 10 anos de Revolução Francesa. Tá? A sociedade precisava se reestruturar, se reorganizar, e também que eles precisavam se unificar para combater as ameaças externas que continuavam dando trabalho, inclusive com isso derrotando a segunda coligação. Só para você dar uma olhada quem eram os que faziam parte da segunda coligação, que atacava tanto a França. Você tem lá o Sacro Império Romano Germânico, a Áustria, a Grã-Bretanha, a Rússia, Portugal, Nápoles e o Império Otomano. Então esses daí, juntos, formavam a segunda coligação, que dava trabalho e o Napoleão combatia. O consulado, então, vai do período de 1799 até 1804. O Napoleão, então, como cônsule, ele vai criar um banco nacional, né, o Banco Nacional da França. Ele vai criar uma moeda única, chamado franco. Em 1801, você tem um acordo entre o Napoleão Bonaparte e o Papa Pio VII, onde a Igreja Católica vai ser restaurada na França, porque se você lembrar, durante a Revolução Francesa, a igreja, em muitos casos, elas são fechadas, são proibidas, né, padres são perseguidos e mortos. Então você tem, de novo, a Igreja Católica voltando à ativa na França, autorizada, então, pelo Consulado Napoleônico. E vai ser criada também uma nova Constituição, em 1802. Lá, então, colocam o Napoleão como o primeiro cônsul, vai centralizar a política,
na mão do Napoleão, tá? E esses poderes aí, executivo, judiciário e legislativo, estão na mão do primeiro cônsul. Napoleão dá um jeito de afastar, vamos dizer assim, os outros dois, e ele se coloca no primeiro lugar ali para governar a França, representando a França. Você também tem a criação do Código Civil Napoleônico, que vai ser muito influente para várias constituições mundo afora, tá? Onde o Napoleão ele vai colocar ali, ele vai dar privilégios, tá, para a burguesia, ele vai tratar questões sobre o direito privado, regras de, olha, você pode ver que o objetivo de reformar o sistema legal francês, para que não houvesse privilégios, trazendo paridade para as partes, especialmente segurança para a burguesia. Lembrando que Napoleão ele é apoiado pela alta burguesia também, pela burguesia que vai querer que a monarquia saia da jogada. Ele também vai promover uma reforma educacional, a criação de politécnicas, de liceus, tá? Então ele vai também trazer essas reformas educacionais importantes. E, como eu comentei com vocês, o Código Civil Napoleônico vai priorizar direitos, ele vai dar direitos à burguesia. Direito à propriedade, proibição de formação de sindicatos, ele vai também estar proibindo aí a formação de greves, tá? E, infelizmente, ele vai estar restabelecendo a escravidão nas colônias. Durante a Revolução Francesa, por influência iluminista, você tinha o fim da escravidão nas colônias da França. E agora com Napoleão no consulado, com o primeiro cônsul, ele vai terminar fazendo o quê? Restabelecendo, trazendo de volta a escravidão. Avancemos. Você tem uma imagem aqui mostrando o Napoleão com seus trajes de primeiro cônsul, né, em 1802, essa pintura. E aí você tem um outro passo que ele vai dar em 1804, que a gente vai ver, que vai ser que em 1804 ele, através de um plebiscito censitário, né? Então, através da renda, quem votava era dependendo da renda, então você tem a burguesia elegendo o Napoleão como imperador da França. Então você vai ver que tem uma escalada, né? Ele sai da ilha lá da Córcega, ele vai tendo uma escalada militar, ele vai subindo, ele vai enfrentando várias batalhas, o nome dele vai ficando popular, ele se torna general. E aí ele participa do golpe do 18 de Brumário. E aí, depois do golpe do 18 de Brumário, ele cria a Constituição, uma nova Constituição que dá mais poderes para ele. E aí ele cria uma eleição onde ele pode ser eleito o quê? Imperador da França. Tá? Então você tem uma escalada de poder que o Napoleão Fominha ele vai ter aí. Tá? Então repare bem nessa imagem, a gente volta daqui a pouco, eu vou tratar melhor, com mais detalhes, sobre o que ela representa, e cai muito em vestibular essa questão da imagem e da ação do Napoleão durante a sua coroação. Tá? Então você tem Napoleão como imperador da França, a data da coroação é 2 de dezembro de 1804. Esse quadro é gigantesco, na verdade é um painel, né? Você pode ver aí as dimensões, 9 metros de comprimento, né? Quase 10 metros esse painel enorme, que vai ser encomendado pelo Napoleão. E você tem o Napoleão, você consegue ver ele aí na setinha, né? Você está vendo aí embaixo a esposa dele, a imperatriz, então vai ser coroada por ele ali, né? A Josefina. Você tem o Papa Pio VII, da época lá, né? O Papa que ele vai fazer o acordo. E você tem aqui em cima a mãe do Napoleão Bonaparte, a Maria Letícia. Ela não estava na cerimônia. Mesmo assim, Napoleão pediu para que ela fosse incluída aí, que fosse colocada na pintura. Ela não estava concordando muito. Dizem que ela não concordava com a Josefina. Outros que ela estava meio brigada com os irmãos do Napoleão. Mas Napoleão faz questão de colocar a mãe ali. Repare que você tem o Papa, a igreja, né? Representada ali pelo Papa, e o Papa está sentado. E quem é que vai fazer a coroação do Napoleão? Era comum que os reis fossem coroados pelo Papa. E o Napoleão chama o Papa para coroação. E na hora que o Papa vai tomar a iniciativa de, opa, vou te coroar, Napoleão. Ele diz, espera aí, espera um pouquinho, eu faço isso. Pode deixar, eu mesmo me coroo. Então você tem até nessa imagem que é um sketch que vai estar lá no Louvre, mostrando a autocoroação, né, ali do Napoleão, pegando a coroa, e você vê que o Papa ele não está muito feliz, né? Ele está ali meio com a cabeça até encurvada, assim, o pescoço meio curvado para baixo, os ombros meio para baixo, assim, né? De insatisfação. E o Napoleão ali todo altivo, colocando a coroa na cabeça.
E aí depois ele pega a coroa e também vai coroar a sua esposa, a imperatriz Josefina. É aquela ideia que o Napoleão vai dar. Quem coloca a coroa, se eu coloquei minha coroa na cabeça, eu mesmo posso tirar. Porque até então você tinha a submissão do poder do imperador, né, ou do rei, à igreja. E agora você tem essa separação. Napoleão falou, a igreja é uma coisa, império é outra. A igreja não vai influenciar no meu império. A igreja não vai influenciar no meu governo. A igreja é um poder à parte, a igreja é separada. A igreja não vai tirar minha coroa se ela quiser, porque não foi o Papa que me coroou. Então você tem essa importância histórica que o Napoleão, através desse ato, vai consumar. É interessante você saber que a coroação de Napoleão acontece lá na Catedral de Notre-Dame, né? Essa mesma que em 2019 teve aquele incêndio, perdeu parte da torre, né? Uma tragédia ali histórica, né? Um patrimônio histórico muito importante, foi danificado, ainda bem que ainda sobrou, né? Então a restauração continua, mas você tem ali a coroação sendo realizada nessa igreja e você tem toda a mística, como eu contei para vocês, do Napoleão se autocoroar, mostrando para a igreja qual o papel que a igreja teria a partir desse momento na França. Não um papel de destaque, como ela teve por muito tempo, mas agora um papel em segundo lugar, em terceiro lugar. E aí a gente termina essa aula de hoje mostrando essa imagem para você, todo pimpão, Napoleão coroado imperador dos franceses, nessa pintura de 1805. Bom, pessoal, na próxima aula, a gente vai ver como então o imperador Napoleão governou a França. Será que ele vai ser um bom governador? Será que a França vai ter anos de paz e tranquilidade? Eu acho que não. Mas veremos num próximo vídeo. Um abraço para vocês. Até mais.